Fala pessoal, então começando aqui nossa segunda aula, como eu falei, a gente vai olhar um pouco sobre essa parte de plano de contas, base de dados, DRE e DFC. Como eu falei na última aula, é bom que vocês tenham aí do lado de vocês o slide que eu fiz, porque isso vai ajudar bastante vocês a entenderem o produto. Então, começando aqui pelo plano de contas. Como eu falei, o plano de contas é a categorização de todos os lançamentos financeiros da empresa. Então, tudo que entra e tudo que sai tem que estar dentro de uma categoria. E é isso que eu vou explicar. Aqui no plano de contas, basicamente, a gente dividiu esse tudo que entra e tudo que sai em 7 classes, que vocês podem ver a legenda. A primeira classe é a classe de receita, ou seja, tudo que está entrando na empresa. A segunda classe são os custos e as despesas, né? Sendo que é bom vocês saberem essa diferenciação aí, que custo é o que está envolvido ali no processo operacional da empresa. Então, vamos aqui, nesse caso, a empresa era uma empresa que ia fazer uns aplicativos. Então, o desenvolvimento dos aplicativos, manutenção dos aplicativos, isso estava relacionado ao processo produtivo da empresa. Então, isso é custo, não despesa. A despesa não tem nada a ver. Por exemplo, escritório, gastos com cursos, gastos com infraestrutura, isso não tem a ver ali com o processo produtivo da empresa, então isso está em despesas, não em custos. Basicamente, essa diferença aí que vocês têm que saber. Depois a gente tem essa parte de devoluções de vendas, porque como isso aí era aplicativo, eles vendiam planos. E aí, quando tem plano assim, tem aquele trem de 7 dias grátis, e aí como isso seria bem recorrente, a gente pegou essa parte de estorno aqui, para que eles tivessem isso bem subdividido. Aqui, atividades de investimento diz respeito a mais o patrimônio da empresa, então, o imobilizado e o intangível. Aqui, imobilizados são basicamente os ativos que são físicos, né? Então, por exemplo, uma máquina é um imobilizado, e aí o intangível é o que não é físico, então, um software. A empresa contratou um software para gestão de estoque, isso é intangível. Agora, a empresa comprou um caminhão para transportar produtos, isso é um imobilizado. Aqui tem essa parte de aplicações financeiras, então, sempre que a empresa fizer uma aplicação financeira, isso vai entrar aqui. Aqui a atividade de financiamento diz respeito a empréstimos, financiamentos, também essa parte de capital de giro, que é bastante importante para as empresas. Aqui a gente tem o imposto de renda e o CSLL, que são impostos que a empresa tem que pagar para se manter regularizada no governo aí, né, para não correr nenhum risco. E aqui, depreciação e amortização, que é uma parte mais que diz respeito mais à perda de valor e aqui tá quando a empresa quita dívidas, né? Então, essa parte diz respeito a isso. Mas isso vocês não precisam preocupar, não foquem mais nessa subdivisão aqui. A gente tem aqui receitas, custo e despesas, isso aqui se subdividindo entre si. Então, aqui no plano de contas, a gente costuma separar em cinco subdivisões, né? Então, a gente tem aqui a classe, a subclasse, o grupo, o subgrupo e a categoria. Nesse caso dessas empresas aqui, na parte de receitas, não precisou desse tanto de subdivisão, mas é bom a gente sempre manter esse padrão para que o plano de contas fique padronizado. Então, a gente tem aqui receitas se subdividiu em receitas operacionais e receitas não operacionais. E aí, as receitas operacionais continuam, como não teve subdivisão, a gente repetiu aqui no grupo. E aí, na parte do subgrupo, a gente colocou receitas de vendas, e aqui, por último, nas categorias, a gente listou todas as receitas de vendas que eles vão ter, e essas são as categorias. Aqui em custo de despesa, a gente fez a mesma coisa, então aqui a gente tem custo de despesa se subdividindo em custos e despesas, né, que são as duas subclasses aí. Então, a gente foquem aqui no número que vocês vão entender. Ó. O custo de despesas é o 2, custos é o 2,1, ou seja, a subdivisão 1, e as despesas 2,2, então subdivisão 2. Aí aqui continua subdividindo em custos fixos e custos variáveis, aqui se subdivide de novo em custos de operação e custos com pessoal, né, os custos fixos. E falando uma coisa importante, diferença entre gastos fixos e gastos variáveis, sejam eles custos ou despesas. Os gastos fixos são aqueles que se mantêm fixos, mesmo que a receita da empresa varie. Então, basicamente a, a, o, a,
a variação da produtividade da empresa ali pode crescer bastante, as receitas podem crescer, mas o gasto continua fixo. Já o gasto variável, ele varia com a despesa. Então, não necessariamente ali o gasto variável varia com essa alteração na receita, né? Então, não é simples daquela forma. A custo fixo é o que tem um valor só todo mês. O custo variável é aquele que varia de acordo com o mês. É um pouco mais complexo. Contabilmente, a gente fala que os custos fixos são os que não variam de acordo com a variação de, de produção da empresa. Os custos variáveis são os que variam de acordo com essa variação. Então, em relação ao plano de contas, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida e se não tiver ficado claro, vocês me avisam que eu explico de novo para vocês aí na aula de dúvidas ou então em outro momento. Agora a gente vem aqui para a base de dados. Base de dados a gente tem aqui o que a gente fez ali nas etapas 2 e 3, que é a coleta de dados e a organização dos dados financeiros. Aqui a gente tem a data caixa, outro conceito importante aí. Data caixa é a data em que o contrato foi que o dinheiro caiu na conta. E a competência é o dia em que o contrato foi fechado. Então, vamos supor que eu fechei a compra de um carro agora aqui, e no dia 17 do 7, 14 do 7 de 2022. Só que eu só vou pagar isso em 14 do 8 de 2022. Isso significa que a data caixa é hoje, eu fechei o contrato hoje, então é 14 do 7 de 2022, e a data caixa é 14 do 8 de 2022, porque é quando eu, de fato, paguei o carro, né? Então, o dia que o carro, o dinheiro, de fato, saiu da minha conta. Então, só guardem esse conceito aí que ele vai ser importante para caso vocês peguem o financeiro. Aí a gente tem aqui data, né? Mês, ano. Isso aí a gente tira aqui dessa data. Aqui a gente tem a descrição, que não tem nada a ver com o plano de contas, só fazendo esse comentário que às vezes pode confundir, mas a descrição aqui é a pessoa que está fazendo o lançamento que fala. Então, aqui, por exemplo, parcela um pagamento IBMEX. Mas a categoria, aqui tem o valor, né? Aqui tem a T caixa, que é se é entrada ou se é saída, ou se é conta a pagar ou conta a receber. Aqui a gente tem a categoria, que é consultoria, o subgrupo, que é despesas com terceiros, e despesas fixas, que é o grupo. Então, isso aqui está dentro do plano de contas que eu acabei de apresentar, quer ver? Ó? Se você for ver, vai ter aqui, ó, na parte de despesas, ó, despesas com terceiros, despesas fixas, tá aqui, despesas com terceiros, consultoria. Tá vendo a categoria aqui, o subgrupo aqui e o grupo aqui. Aí, basicamente assim que a gente lança. Indo para a parte de DFC e DRE. Essa parte é um pouco mais complexa, porque envolve essa tabela aqui, mas vocês vão conseguir pegar tranquilo. Aqui a diferença dessas duas aqui é que a gente fez anual e mensal. Então, aqui o cliente pode ver no cenário do ano inteiro e aqui ele pode ver do mês. Na parte da DRE, o que é importante vocês saberem? Ela leva em consideração apenas a data de competência. Então, vamos supor que eu comprei o carro, e aí comprei ele hoje, no dia 14 de 7 de 2022. Fechei o contrato hoje. Esse carro vai estar na minha DRE de julho de 2022. Porém, eu vou pagar ele só no dia 14 do 8 de 2022. Ou seja, é, ele não vai entrar na minha DRE, porque a data de competência é em julho, mas a data caixa, que é a data em que eu de fato pago o carro, é, em agosto. Então isso vai entrar na minha DFC, ou seja, DRE é data competência, DFC é data caixa. Guardem isso que é o mais importante assim que vocês devem entender sobre a DRE e a DFC. Falando um pouco da estrutura delas, eu vou explicar de um jeito que eu acho que vai ficar fácil. Na DRE, a gente começa aqui na primeira linha com a receita bruta da empresa, ou seja, tudo que sobe, tudo que entra. Então, pensa num bolo, um bolo redondo, grande, e aí você vai tirando as coisas desse bolo. Então, você vai tirando aqui, ó, devolução em venda, você vai tirando impostos, aí você chega na receita líquida. Aí você vai tirando custos. Então, você vai meio que cortando pedaços desse bolo e tirando. Então, aí você vai tirando, ó, você tira custos variáveis, aí você vem aqui na margem de contribuição, aí você tira custos fixos e despesas fixas, aí você chega aqui no EBITDA. Aí você vai tirando tudo, 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 até sobrar só aquilo que de fato sobrou, né? Então, tipo assim,
Você faturou, sei lá, 2 milhões. Você tirou tudo que você teve que pagar, você chega no lucro líquido. E aí, esse é o resultado, esse é o indicador final da DRE. Então, quando for DRE, vocês pensam assim, é data competência, isso tem que guardar, mas a estrutura da DRE é o quê? É como se fosse um bolo, e aí você vai tirando, você vai cortando pedaços do bolo, que é basicamente o que você gastou, né? E aí você vai ficar, no final, com um lucro líquido. Então, eu vou passar assim bem rápido, porque o objetivo, como eu falei, não é vocês entenderem como funciona uma DRE e uma DFC. Indo aqui para a DFC, então. A DFC é um pouco diferente, ela é subdividida em três. A primeira é esse caixa obtido pelas atividades operacionais, a segunda é o caixa obtido pelas atividades de investimento e a terceira é o caixa obtido pelas atividades de financiamento. Aqui é como se fossem três bolos. Então, como eu falei, aqui é a data caixa. E aí a DFC, ela não é igual a DRE, que você pega a receita bruta lá no início e vai tirando. Ela, você vai formar três bolinhos e vai juntar eles no final. Então, primeiro você pega aqui as receitas operacionais que você teve e tira das despesas operacionais que você teve. E aí você vai ter o seu caixa obtido pelas atividades operacionais. Então, se eu vendi, se eu obti, né, se eu recebi em dinheiro as despesas operacionais e, e paguei R$ 500, eu estou com R$ 500 em caixa obtido pelas atividades operacionais. E aí você vai fazer a mesma coisa com as outras subdivisões, né? Então aqui tem o caixa obtido pelas atividades de investimento e o caixa obtido pelas atividades de financiamento. Você vai juntar isso aqui e aí no final você vai ter o saldo do seu caixa, entendeu? Você vai ter basicamente três bolinhos que você vai somar os três e aí você vai chegar no resultado final que vai ser o seu caixa. Então eu quis explicar assim de uma forma mais fazendo uma comparação, né, para ficar uma coisa mais clara, mas eu espero que vocês tenham entendido aí como que funciona. Lembrando que DFC é data caixa. Lembrem, ó, DFC, demonstração de fluxo de caixa. DRE, demonstração de resultado em exercício. Se você lembrar que demonstração de fluxo de caixa é data caixa, DRE é a outra, então é competência. E a competência é quando você fecha o contrato. A data caixa é quando o dinheiro de fato cai na sua conta ou sai da sua conta. Então, gente, é basicamente isso, essa parte. Só recapitulando aqui, a gente tem o plano de contas, né, que é a categorização dos gastos. Aqui a gente tem a base de dados, que é o que você gastou, que tem todos os dados financeiros, né, e aí você pega esses dados financeiros aqui, ó, você pega desses valores aqui e monta a sua DRE e a sua DFC. Nesse caso aqui, vocês vão ver que ela está toda faltando aqui. Por quê? Porque tem muito pouco dado financeiro. A empresa nem tinha começado ainda. Então, ficou meio pobre assim, a DRE e a DFC, porque não tinha dados. Agora, se vocês pegarem de outros projetos, acho que Replan, Build, foram para empresas maiores que eles fizeram a DRE e a DFC, ela vai estar bem mais completa. Está lá na raiz, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, gente, basicamente é isso, essa parte. Espero que vocês tenham entendido aí. E caso não tenham entendido, podem me chamar, porque eu sei que essa é uma parte mais complicada. Quem tiver interesse aí, é uma parte legal, que eu particularmente gosto bastante. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Próxima aula aí a gente vai ver a parte do Power Apps, tranquilo? Obrigado, pessoal.